A gente tava vendo esse vídeo aqui, né? Aí o pessoal vem e fala assim, não, mas o Bolsonaro também ia taxar. E nós temos que entender uma coisa. Paulo Guedes era favorável ao tal do Digital Tax, tá? Isso é fato. Paulo Guedes falou que queria fazer uma tal de Digital Tax, né? Um imposto digital. Eu odeio quando o pessoal cria esses termos em inglês, né? Digital Tax é imposto digital, tá? Tax vem dos Estados Unidos de impostos. Paulo Guedes deu entrevista falando que ele era favorável a fazer uma Digital Tax pra... Lula Vittar mandou R$5. Creu André, só cabeçada no céu da boca e bolada no queixo. Saída do Brasil é Guarulhos. Que isso, irmão, que isso? Aí o Paulo Guedes falou, não, eu tô a fim de taxar pra terminar com o... Acho que eles falavam de camelódromo, né? Camelódromo digital, alguma porra assim, né? Que os grandes amigos do governo, que sempre são os metacapitalistas dos grandes empresários, como o velho da Van, Magazine Luiza, esses caras queriam terminar, né, com esse camelódromo, né? E tal. Paulo Guedes falou que ele era favorável ao Digital Tax. Quem aplicou a taxa da blusinha de 92% foi o Haddad, foi o Lula, foi o governo deles atualmente aqui. Mas o que nós temos que entender também é que o Paulo Guedes falou, nós vamos criar um Digital Tax para dar uma segurada nessas importações da China. Eu, como libertário, acho completamente errado. Lembrando, Paulo Guedes não falou que ia ser 92%. Ele falou que ele era favorável a criar um imposto. Isso é fato. Os esquerdistas estão certos falando quando eles falam que mas Paulo Guedes também queria taxar. Paulo Guedes queria taxar. Bolsonaro falou que não era para taxar. Mas o que nós temos que entender, que é uma coisa que o pessoal esquece, é que quando Paulo Guedes queria criar o Digital Tax, em contrapartida, ele queria zerar o IPI no Brasil. Tá? E eu não sei se você sabe o que é o IPI, né? Que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Ele é responsável por 15% do preço de qualquer produto industrializado no Brasil. Televisão, uma geladeira, uma máquina de lavar, um computador, praticamente todos os eletrônicos têm IPI. Tá? Então o Paulo Guedes estava a fim de fazer uma taxa que ninguém sabe quanto que ia ser a porcentagem. Não sabemos se ia ser 10, 20, 30, 40 ou 200%. Mas ia sim criar a taxinha das blusinhas. Em contrapartida, 15% de IPI a menos. Zerar o IPI. O IPI não ia mais existir dentro do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, né? A minha antiga empresa se chamava shipart.com.br. Ela ainda existe. Eu fali ela, eu vendi a propriedade intelectual dela. Hoje é um outro pessoal que está cuidando disso. A minha empresa, eu já fiz vários vídeos sobre isso, né? Minha empresa faturava 1 milhão por mês. Isso aqui é 1 milhão? Não, tem uma casa decimal a mais. A minha empresa faturava 1 milhão por mês. Desse 1 milhão por mês, de 28% a 32% eram impostos. Então, sim, o governo recebia de 280 mil a 320 mil sem fazer nada, completamente zero. Desse 1 milhão, a minha margem era de 5 a 7%. Para mim, sobrava entre 50k e 70k. Porra, André. Não, mas calma. Sobrava. Aí eu pagava os aluguéis, contadores, funcionários, softwares, site, tudo. Eu faturava 1 milhão de reais. Se eu apagar o ShipYard aqui para ficar com mais espaço. Eu faturava 1 milhão de reais. Sobrava líquido para mim 15k. 15k para mim e 15k para o meu sócio.
de 10 a 15, vamos chutar 15 para o pessoal achar que eu sou mais bem sucedido do que eu realmente sou. Então olha que loucura. A minha empresa faturava, para cada R$1 milhão que eu faturava, de 28% a 32% eram impostos. O governo, o pessoal fala assim, o governo é teu sócio. O governo não é teu sócio. O governo é dono da tua empresa. O governo é dono da tua empresa. Ele é dono. Então, o governo ganhava em um mês mais do que eu ganhava no ano inteiro. Mais do que eu e o meu sócio ganhávamos no ano inteiro juntos. E desses 28% a 32% aqui, 15% era do IPI. Se nós não tivéssemos IPI hoje, pega o seu preço do seu computador que você comprou hoje e tira 15% do valor. Isso é IPI. Isso é IPI. Então Paulo Guedes, sim, ele era a favor de criar uma digital tax. Foi dele que surgiu esse termo. Haddad importou dele e aplicou os 92% sobre o AliExpress. 92%, né? Por cento sobre o AliExpress. Eu não sei quanto que achei a carga tributária do tal, mas eu lembro até hoje. Quando Paulo Guedes falou em criar uma digital tax, Bolsonaro disse, não vai criar nada não. Não sei se Bolsonaro não queria criar novos impostos para os mais pobres, ou estava protegendo, talvez, o interesse das empresas dentro do Brasil. Não sei. Aí eu já não sei. O que eu sei é 15% de IPI a menos teria mudado bastante a realidade do mercado gamer, do mercado de hardware do Brasil. Dentro do Brasil. Tá? Várias pessoas comentando por que não sonegou, por que não sonegou. Galera, eu era uma empresa que eu comprava tudo com nota fiscal e saía com nota fiscal. Se eu compro tudo com nota fiscal e eu não emito nota fiscal de saída, fica em estoque, teoricamente. Eles podem bater lá e ver se eu tenho estoque ou não. As empresas que hoje conseguem sonegar tanto IPI quanto outros impostos são empresas que compram 50%, 60%, 70% dos produtos do Paraguai, portanto sem procedência fiscal, e vendem sem procedência fiscal e podem sonegar IPI e outros impostos. Eu era um empresário que queria dar o exemplo e fazer tudo certinho. Tá. Aí você pode julgar. Ah, mas por que não fez assim? Por que não fez assim? Por que você não abre a sua e faz exatamente isso e fica multimilionário? Vai fundo, irmão. O que eu quero dizer é, então hoje nós temos empresas de ICMS, mais de 100 milhões devendo para o governo. E IPI, mais de 150 milhões. Uma das maiores empresas do Brasil, uma das 3 maiores empresas do Brasil, hoje tem mais de 100 milhões em IPI e ICMS que foram sonegados. Tá? Não vou entrar nem aqui que está certo, está errado. Para mim tanto faz, só quero passar um dado para vocês. Tá? Então, tipo assim, quando vocês escutarem essa parada do Digital Tax, escutarem, saibam a realidade. A realidade é, Paulo Guedes queria taxar, Bolsonaro falou que não era para taxar nada, então não foi criado o imposto. E aí que tá, será que zerar os 15% de IPI ia ser bom ou ia ser ruim para o Brasil? A visão que eu tenho, claro, a visão que eu tenho é deturpada, porque na época eu tinha uma empresa, e esses 15% de IPI iam reduzir 15% de impostos que o governo levava sobre o meu faturamento. Automaticamente, eu tinha 2 opções. Primeiramente, eu poderia ir baixando o preço dos computadores devagarinho e ir ganhando mais de lucro para mim. Poderia baixar tudo de uma vez e vender muito mais e ganhar muito mais crédito e budget de orçamento de marketing, sei lá. Ou isso poderia ter feito com que novas empresas pudessem ver oportunidade e aberto dentro do mercado e ter mais empresas como eu tinha naquela época. Ter uma nova Chipart, uma nova Terabyte, uma nova Pichal, uma nova Gabum. Essa isenção do IPI poderia daqui a pouco ter criado novos concorrentes e assim indo baixando o preço para todo mundo com o passar do tempo. Tá? Então essa é a história sobre o IPI, o Digital Tax, e agora estão falando, vão zerar, o governo Lula vai zerar o Digital Tax, né? Galera, o pessoal quer zerar
os impostos em compras até $50, tá? Esse é o papo que tá rolando. Compras até $50 praticamente não nos influenciam. Cara, vai influenciar ali talvez um ou outro kitzinho, uma ou outra placa velha, um ou outro kit de memória, mas o grosso não vai influenciar. Então eles querem zerar os impostos, eles querem zerar o remessa conforme de compras até $50. Só que aí que tá, eles vão zerar o imposto de importação, né, o II. Será que eles vão zerar o ICMS? Porque não, nós não vamos cobrar o tantos por cento de imposto de importação, mas nós vamos cobrar o ICMS ainda. ICMS incide ainda sobre frete, sobre tudo. Então, cara, assim, se vocês estão esperançosos que o governo vai zerar o Digital Tax, tudo vai voltar como era antes, não caiam nessa balela, tá? O papo dos... Assim, eu gostaria que cancelasse tudo, voltasse tudo, foda-se. Eu acho que seria bom. Desculpa. Mas não caiam nessa narrativa de que vão zerar tudo e tudo vai voltar a ser como era antes. E aí, daqui uns dias vão ficar sabendo que não vão zerar porra nenhuma. E a culpa vai ser de algum tweet que o Nicolas Ferreira fez, de algum filho do Bolsonaro que fez... Sabe? Desculpa pra reduzir impostos sempre vão existir, tá? Desculpa pra não reduzir impostos sempre vão existir. Isso vocês podem ter certeza.